Fala pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Podem chegando aí, pessoal do 7º ano. Hoje falo aqui nesse vídeo especialmente para vocês, porque nós vamos para mais uma resolução do PET. Dessa vez, semana 5, o tema é frações. E além das resoluções, vamos trazer um pouquinho de teoria sobre frações, como funciona, como que a gente resolve, como que a gente calcula, para que vocês possam resolver o PET e aprender sobre esse assunto que assusta muita gente, mas que é muito importante para a matemática. E como vocês vão ver, não é lá essas coisas de dificuldade não, dá para aprender tranquilamente, certo? Antes de começar, lembrar vocês, para quem ainda não é inscrito no canal, para se inscrever aí, para ativar o sininho da notificação, para receber sempre um aviso aí quando a gente postar um vídeo novo, para não perder nada. E também eu queria fazer um convite para que vocês nos acompanhem também nas outras redes sociais. Tem um podcast lá no Spotify, bota aí para ouvir, com muitos temas interessantes aí. No Instagram, sempre posts bacanas, dicas. Tem o Edenflix agora lá no Instagram. Muita coisa voltada a todos vocês estudantes, certo, pessoal? Depois da vinheta, eu vou começar a trabalhar aqui, a resolver as questões do PET. Então, espera aí que a gente se encontra daqui a pouquinho. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, assim como eu fiz nas últimas 2 semanas, se eu não me engano, espero que vocês estejam me acompanhando aqui na resolução de cada semana, né? É um prazer estar com vocês. Hoje a gente vai direto para as resoluções, a gente vai tratar de frações, mas à medida que a gente resolve cada questão, eu vou trazendo para vocês um pouco da teoria, do que vocês precisam saber para resolver também outras questões como essas, beleza? Na atividade 1 aqui diz o seguinte: a bandeira do Aurora Futebol Clube, que é essa bandeira aqui da imagem, é formada de 15 quadrados de mesmo tamanho, são esses quadradinhos aí, pintados com as cores branca, azul e amarela, conforme mostra o desenho ao lado. A fração que representa a porção da área da bandeira do Aurora Futebol Clube, que deverá ser pintada de cor branca, é... Pessoal, é o seguinte, fração é uma forma de representar uma divisão, certo? Então é sempre uma razão, né? Uma proporção, uma divisão, onde a gente chama o número que está em cima de numerador, o que fica em cima a gente chama de numerador, e o número que fica embaixo a gente chama de denominador. Então, em outras palavras, quando a gente olha para uma fração, é o numerador dividido pelo denominador. Como a fração representa uma razão, sempre que a gente tem uma situação como essa daqui, se a gente precisa saber qual a fração que representa a quantidade da área branca em relação ao total, em relação a toda a bandeira, no numerador a gente vai contar quantos quadradinhos são brancos e no denominador a gente vai ter que colocar não os quadradinhos de outra cor, mas o total de quadradinhos, que a gente tem que saber qual a razão, qual a proporção de quadradinhos brancos em relação ao total. Então, a nossa fração aqui vai ficar assim, ó. Quantos quadradinhos brancos tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente vai colocar 8 aqui em cima. E quantos quadradinhos são ao todo? Falou aqui, ó, que são 15 quadrados. Então, aqui, ó, 3 vezes 5 ao todo, se a gente contar todos os quadradinhos aqui, vai dar 15. Então, 8 quadradinhos brancos em 15 quadradinhos ao todo. Então, a fração que representa a área pintada de branco, são os quadradinhos brancos, é 8 sobre 15. Diretamente aí, é só colocar o numerador no numerador a parte branca e no denominador o total. Opção correta, letra C, 8 sobre 15. Temos a fração aí, isso aí é uma fração, certo? Pronto, atividade 1 a gente já fez aqui e nos serviu para inteirar do que é uma fração, o que é numerador, o que é denominador, identificar uma fração numa situação, né, por meio de uma razão, por meio de uma divisão. Certo? Vamos aqui para a atividade 2 para ver o que a atividade 2 tem a nos ensinar. Em campus do Colégio Pedro II foi realizada uma pesquisa para saber quais eram as redes sociais preferidas por 180 estudantes
com idades entre 9 e 15 anos, sendo que cada estudante deveria citar uma única rede. Beleza. Os resultados apontam que um quarto desses estudantes preferia utilizar o Facebook, um terço o Instagram e o restante dos entrevistados preferia utilizar o Twitter. A fração que corresponde à quantidade de estudantes que declararam preferência pelo Twitter é, ou seja, a gente tem 180 estudantes ao todo, 180 estudantes, sendo que cada estudante deveria citar uma única rede. Os resultados apontaram um quarto preferindo usar o Facebook, um terço o Instagram e o restante o Twitter, certo? Então, a gente tem que saber qual é essa fração que resta aqui para o Twitter, beleza? Então é o seguinte, pessoal, vamos pensar assim. Ao todo, são 180 estudantes, então o total é 180 estudantes. Um quarto desses estudantes preferiu utilizar o Facebook. Então a gente vai excluindo, vai tirando, vai subtraindo essas quantidades aí de estudantes que preferiram o Facebook, depois o Instagram, porque o que restar vai ficar aqui para a gente no Twitter, certo? Então de 180 estudantes, o total aqui que a gente tem, o total é 180 estudantes. Um quarto desses estudantes escolheu o Facebook. Quando a gente precisa calcular quanto que dá uma fração em relação a um total, a gente tem que fazer assim, ó, basta fazer um quarto vezes 180, a gente vai descobrir quanto que representa um quarto em 180. Então, um quarto vezes 180, a gente pode multiplicar aqui, ó, 1 vezes 180, 180 dividido por 4. Então, vai ficar 180 dividido por 4. 180 dividido por 4 vai dar... a gente pode dividir aqui, para ficar fácil, 180 por 4, 18 por 4 é 4, vai dar 16, resta 2, e desce o 0, 20 por 4, 5, vai dar 45, aqui vai dar 0 o resto. Então, aqui 45 estudantes, então, escolheram o Facebook. Então, Facebook, 45 estudantes. E o Instagram, um terço desses estudantes. Então, a mesma coisa, um terço vezes 180. Aqui é mais direto, mais fácil de fazer o cálculo, né? 1 vezes 180 dividido por 3. 180 por 3, 18 por 3, 6. Aí acrescento 0. 180 por 3, 60. Então, o Instagram foram 60 estudantes. 45 para o Facebook e 60 para o Instagram, somando aqui, dá 105 estudantes. Ou seja, 180, que é o total, menos 105, vai restar aqui 75 estudantes para o Twitter, o restante do Twitter. Então, a fração que representa aí os estudantes que escolheram o Twitter é 75 sobre 180. Ok, achamos a fração. A gente vai nas alternativas aqui, pessoal, a gente não encontra essa opção aqui de 75 sobre 180. Por quê? Porque nas respostas o resultado está simplificado. 75 sobre 180 é uma fração e uma fração é divisão. Então, a gente pode simplificar essa divisão aqui, certo? Porque 75, por exemplo, divide por 5. 180 também divide por 5. Quando numa fração, anotem aí, o numerador e o denominador dividirem de maneira exata, né, pelo mesmo valor, a gente pode dividir os dois pelo mesmo e ir simplificando. Por exemplo, 75 dividido por 5 vai dar 15. 180 dividido por 5 vai dar, 180 por 5 dá 36. Então pronto, vai ficar 15 sobre 36. Aqui a gente pode simplificar novamente, dividindo por 3 aqui em cima e por 3 aqui embaixo. É sempre procurar um número que dê para dividir em cima e embaixo. 15 por 3, 5. 36 por 3, 12. Aqui pronto, a gente chegou na maneira simplificada, na forma simplificada da fração. Não dá para reduzir além disso não, porque o 5 é um número primo, só divide por 5 mesmo, e o 12 não divide por 5, a gente não vai achar outro número para dividir em cima e embaixo. Vai ficar aqui em si mesmo, ó, 5 sobre 12, que é aqui a alternativa C, 5 sobre 12. Então, de todos esses 180 estudantes, a fração correspondente a 5 sobre 12, 5 dozeavos, a gente lê assim, são aqueles que escolheram o Twitter.
Beleza, pessoal? Na atividade 3 aqui, o enunciado é o seguinte, é uma questão do Enem, certo? Mas vocês vão ver, pelo fato de ser do Enem, não quer dizer que é uma questão mais difícil, mais complexa, vocês vão ver que a gente pode resolver da mesma maneira que a gente está fazendo as demais aqui, pensando com calma. André, Carlos e Fábio estudam em uma mesma escola e desejam saber quem mora mais perto da escola. André mora a 5,20 avos de 1 quilômetro da escola. Repare, 5,20 avos. Isso aqui ó, é uma fração representada assim, 5,20 avos. De 1 quilômetro da escola. De 1 quilômetro. De 1. Carlos mora a 6 quartos de 1 quilômetro da escola. Carlos a 6 quartos. 6 sobre 4 de 1. E já Fábio mora a 4 sextos de 1 quilômetro da escola. 4 sextos de 1. Certo? A ordenação dos estudantes de acordo com a ordem decrescente das distâncias de suas respectivas casas à escola parece complexo, mas o que a gente tem que fazer é simplesmente colocar na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, essas frações aqui. Porque todas as frações são de 1 quilômetro, então pode ter que cortar esse de 1 aqui, é tudo de 1, então não importa. Para saber qual é maior ou menor, a gente tem que olhar a fração em si. A gente vai ter que colocar da ordem do maior para o menor. Qual dessas três frações aqui, ó, essa ou essa, é aquela que representa um número maior? Pensem comigo, a única dessas frações aqui, que o numerador é maior do que o denominador, é essa daqui, ó. O numerador de cima é maior que o de baixo. Essa aqui é a do Carlos, certo? Aqui é o Carlos. Esse aqui é o número maior. Sabe por quê? Porque uma fração, como eu disse, fração é divisão. Gravem sempre, fração é divisão. Se a gente vai dividir o 6 por 4, vai dar um número maior do que 1, porque o de cima é maior que o de baixo. Aqui vai dar 1,5. Se a gente dividir essas duas aqui, como o de cima é menor, não vai chegar a nenhum, vai dar 0, alguma coisa. Então, toda vez que quanto maior for o número de cima em relação ao de baixo, o resultado da divisão vai ser maior. Então, a fração representa um número maior. Então, o maior entre esses aqui é o Carlos, aqui, ó, tá? Claramente, né, por ser o único que o numerador é maior do que o denominador. Então, Carlos aqui é o primeiro. A gente pode ir para as alternativas aqui, ó, e, usando estratégia de resolução, e ficar entre a C e a D, as únicas que tem Carlos aqui em primeiro lugar. Beleza, mas isso aqui não nos garante que a gente vai acertar. A gente pode marcar aqui a C ou a D e errar. A gente tem que saber entre essas outras duas aqui, ó, 5,20 avos e 4 sextos, qual é maior? A gente poderia, para descobrir qual é maior, passar as duas para o mesmo denominador, para um denominador comum para saber qual fica maior. Mas isso nem vai ser necessário aqui não. A gente pode usar um pouquinho de raciocínio matemático, né, lógica matemática, para perceber o seguinte, ó, 5 sobre 20, fração é divisão, lembrem bem. Eu falei que quanto maior o numerador em relação ao denominador, maior o número. 5 é menor do que 10, e 10 é a metade de 20, certo? Então 5 aqui está bem abaixo da metade do de baixo, está bem abaixo da metade aqui essa fração representando. Já aqui, ó, 4 é maior do que 3, e 3 é metade do 6. Então, esse aqui é um número que é maior do que a metade. Se fosse aqui a metade, seria 3 sobre 6. Se fosse aqui a metade, seria 10 sobre 20. Aqui está menor do que a metade, aqui está maior. Então, esse aqui é maior. Então, aqui, ó, 4 sextos, o Fábio é maior. Então, o segundo lugar aí é o Fábio. Por último, o menor, aqui a distância menor, é o André, que seria esse aqui, por último. Então a ordem aí fica Carlos, Fábio e André. Carlos, Fábio e André, letra D, a resposta correta. Beleza, pessoal? Entendido? Lembrando que sempre que tiver uma dúvida, algo não ficar claro, podem comentar aí que a gente vai tentar ajudar, beleza? A atividade 4 também é uma atividade, uma questão do Enem. Vamos lá. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros.
Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e uma na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento, é seguinte. Em primeiro lugar, aqui vamos colocando os dados, né? Aqui tem muitas informações. A primeira que foi dada aqui é que ele vai realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km, certo? Então ele está aqui, ele vai para cá e essa distância aqui, ó, é de 500 km. Beleza? Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados. Então vamos anotar aqui que a moto faz 5 km para cada 5 litros, desculpa, peraí, vamos apagar aqui, só um minuto. A moto, vou apagar aqui. A moto faz 5 litros, consome 5 litros para cada 100 km, beleza. Pelo trajeto do mapa, tem o posto Estrela, né, que fica a 80 km do destino. Então o posto Estrela fica aqui, ó, faltando 80, que é esse pedacinho aqui, 80 km. E aqui tem o posto Estrela, aqui tem o posto. Beleza. Ele está indo, aqui é início, aqui ó, ele vai sair daqui e aqui o destino, né? Ele vai chegar aqui. Beleza. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio, ele vai partir daqui cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, os dois aqui os dois aqui no posto Estrela. Aí o seguinte, pessoal, primeiramente ele precisa chegar, ele vai sair daqui com um tanque cheio, certo? Ele vai chegar no posto Estrela. A gente precisa saber com quantos litros de combustível ele vai chegar aqui no posto Estrela, certo? Nesse momento ele tem que colocar o combustível suficiente para ele ir, chegar aqui no destino e voltar até o posto Estrela para fazer o segundo reabastecimento. Ou seja, primeiro vamos saber aqui com quantos litros ele chega no posto Estrela. Como a gente vai saber isso? Ó, a gente sabe que é 5 litros para cada 100 km. Até o posto Estrela, ele vai sair aqui do início e vai andar aqui 420 km, porque o posto Estrela está 80, né? Então, se aqui é 80, daqui até aqui é 420 km. Vamos ver quantos litros ele gasta para 420 km, certo? 5 litros é 100 km, X litros é para 420 km. Só fazer uma regra de 3 aqui, é danada da regra de 3. Multiplicando cruzado aqui, ó, x vezes 100, 100x. 5 vezes 420, né? Regra de 3, proporcionalidade direta, a gente multiplica cruzado. 5 vezes 420 aqui vai dar 2.100. Beleza? 2.100. X aqui então é igual a 2.100 dividido por 100. Corta 0 com 0, vai sobrar 21. Então, x é igual a 21. Então, ele vai gastar aqui 21 litros de combustível, 21 litros, até chegar aqui no posto. Como o tanque da moto dele tem capacidade para 22 litros, ele vai chegar no posto Estrela, vai chegar aqui ó, com 1 litro, certo? Ele vai chegar aqui no posto Estrela com 1 litro. E ele vai reabastecer o combustível para se deslocar por 200 km do seu destino, para se deslocar por 200 km no seu destino. Então, quando chegar aqui no destino, ele tem que deslocar aqui 200 km, certo? Então, no destino, ele vai deslocar aqui 200 km,
mas ele tem que ir 80 e voltar 80. Então, quando chegar aqui no Poço Estrela, ele tem que abastecer de modo que ele vai andar 80 na ida, 80 na volta, mais 200 lá no destino. Então, ao todo, ele vai ter que colocar o combustível suficiente para andar 160 mais 200, 360 quilômetros. Então, ele precisa de combustível suficiente para 360 quilômetros. Mas lembre que ele já tem 1 litro lá, o que restou. Aí a gente vai fazer outra regra de 3, sabendo que 5 litros é para 100 quilômetros, para descobrir quantos litros serão necessários para 360 quilômetros. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. 5 litros para 100 quilômetros. X litros para 360 quilômetros. Fazendo a regra de 3 aqui de novo, 100x é igual a 1.800. X, então, é igual a 1.800 dividido por 100, que é igual a 18. Então, vai ser necessário, para ele, serão necessários 18 litros de combustível para esses 360 quilômetros que ele vai precisar. Ele vai precisar de 18 litros, mas lembrem que ele já tem 1 litro lá, ó, sobrou 1 litro nesse trajeto aí, ó, do início até o Poço Estrela. Se ele precisa de 18 litros, ele já tem 1 litro lá, ele precisa abastecer quantos litros? 17. Já tem 1, 18 menos 1, 17. Então, a quantidade de combustível que ele vai precisar colocar é 17 litros. Com esses 17 litros, ele vai conseguir percorrer 360 quilômetros, que é exatamente o que ele precisa. 80 para ir, 80 para voltar, mais 200 que ele vai ter que andar lá dentro, lá da cidade, do destino. Certo? Resposta aí, letra C, 17 litros. Essa é mais complexa, mais trabalhosa. Vamos para a atividade 5, outra questão aqui do Enem. Vamos ver se essa é mais difícil, mais fácil. Vamos resolver. Um clube de futebol abriu inscrições para novos jogadores. Inscreveram-se 48 candidatos. Para realizar uma boa seleção, deverão ser escolhidos os que cumpram algumas exigências. Os jogadores deverão ter mais de 14 anos, estatura igual ou superior à mínima exigida e bom preparo físico. Entre os candidatos, 7/8 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados. Dos pré-selecionados, a metade, 1/2, tem estatura igual ou superior à mínima exigida, e destes, 2/3 têm bom preparo físico. A quantidade de candidatos selecionados pelo clube de futebol foi... Então, beleza, primeiramente eram 48. Desses 48, a primeira seleção aí foi pela idade, né? 7/8 apenas tinham mais de 14 anos e foram aprovados. Então, a gente tem que calcular aí quanto que é 7/8 de 48. Como eu falei numa das questões anteriores, para calcular o valor, né, de uma fração em um número, né, correspondente à fração daquele valor, é só multiplicar a fração pelo número. 7/8 vezes 48, certo? A gente pode simplificar aqui, ó, 48 por 8, como está multiplicando, a gente pode simplificar o de cima pelo de baixo. 48 dividido por 8 vai dar 6, certo? Então, vai sobrar aqui 7 vezes 6, que é igual a 42. A gente só pode fazer isso porque é uma multiplicação. Sempre que houver uma multiplicação, a gente pode cortar, né, cancelar, simplificar alguns membros de cima, alguns termos de cima com os de baixo, quando todos estiverem sendo multiplicados, em cima e embaixo. Aqui, por exemplo, a gente fez isso. 48 por 8, 6. Então, ficou aqui 6 em cima. 7 vezes 6, 42. Ou seja, nessa primeira etapa aqui, ó, nesse primeiro critério, apenas 42 alunos passaram. 42 alunos não, 42 jogadores. Aí, destes, ou seja, dos pré-selecionados, desses 42, apenas a metade, 1/2, teve a estatura, né, adequada. Então, 1/2, a metade de 42, é quanto? Só multiplicar, né? 1/2 vezes 42, que é a mesma coisa que 42 dividido por 2, a metade, que dá 21. Então, nesse critério da estatura, apenas 21 desses foram aprovados. E por último, né, o último critério é o preparo físico. Desses 21, apenas 2/3 têm um bom preparo físico. Então, a gente tem que calcular quanto que é 2/3 vezes 21, de 21.
2/3 de 21, a gente pode aplicar o mesmo princípio lá da divisão, né, de simplificar. 21 por 3 é 7. 2 vezes 7, 14. Então, 2/3 de 21 é 14. E ao final, 14 aqui sobram. 14 foram aqueles que passaram todos os critérios. Então, foram selecionados, então, 14 jogadores. Beleza? Essa aí é só calcular a fração. E o segredo dessa questão aqui é calcular sempre a fração e a próxima etapa, né, calcular o valor em cima do que foi calculado no anterior. Por exemplo, aqui a gente não calculou a metade de 48, era metade de 42. E já tínhamos selecionados 42 aqui anteriormente, beleza? Então vai calculando as frações de cada valor. Atividade 6 da UFMG, essa questão. Essa não é do Enem não, mas é de um vestibular aí renomado também. Um desafio aí pra gente, mas vamos lá. Paula comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade do produto. Um dos potes continha quantidades iguais de sabores de chocolate, creme e morango. E o outro, quantidades iguais de sabores de chocolate e baunilha. Então, é correto afirmar que nessa compra, a fração correspondente à quantidade de sorvete do sabor de chocolate é... Então, foram 2 potes de sorvete com a mesma quantidade. Um dos potes, vamos colocar os potes aqui, ó. 2 potes de sorvete. Espera aí. Vamos supor que eles têm a mesma quantidade, né? Ficou parecendo que não aí. Vou até apagar aqui, só para não confundir vocês, né? Vocês não precisam ficar confusos porque o desenho do professor é ruim. Aqui, ó, rapidão. Vou fazer aqui de novo. Um outro pote de sorvete aqui, ó. Pronto, 2 potes de sorvete. O primeiro pote é dividido em chocolate, creme e morango, em quantidades iguais de chocolate, de creme e de morango, certo? E o outro pote é em quantidades iguais de chocolate e baunilha, certo? Ou seja, nesse pote aqui tem 1/3 de chocolate, 1/3 de creme e 1/3 de morango, que é dividido em 3 partes. Esse aqui tem a metade de chocolate e a metade de baunilha, certo? Aí a pergunta é correto afirmar que nessa compra a fração correspondente à quantidade de sorvete de sabor chocolate é, ou seja, chocolate aí é 1/3 desse aqui mais a metade desse aqui. Então, 1/3 mais a metade. Chocolate tem aqui e tem aqui. A metade mais 1/3. Somando isso aqui, para somar duas frações, quando o denominador de baixo é diferente, a gente precisa passar para o denominador comum. Porque para somar, a gente precisa que o de baixo seja o mesmo para a gente poder somar os de cima. Aqui, ó, 3 e 2, o denominador comum vai ser o 6. É a mesma coisa de multiplicar. 3 vezes 2, 6. Então, 3 vezes 2, 6, o denominador comum, 6. Aí, depois que a gente acha o denominador comum, multiplicando os dois, a gente tem que fazer o seguinte processo. Divide o 6 pelo que está aqui embaixo e multiplica pelo daqui de cima. Para poder escrever a nova fração aqui, ó, que é proporcional, que tem o mesmo valor dessa aqui, mas com 6 no denominador. Para isso, a gente divide embaixo e multiplica em cima, é sempre assim. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Repare que 2 sobre 6 é a mesma coisa que 1 sobre 3, só está simplificada essa daqui. Então, por isso que está o correto. É a mesma fração, mas sobre outro denominador. Mesma coisa do lado de cá, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar aqui, ó, 2 mais 3, 5. 5 e aqui sobre 6. Então, a fração que representa aí a quantidade de sorvete de chocolate em relação ao total é 5 sobre 6, só que tem um detalhe, nesse caso aqui tem um detalhe. A gente tem que pensar que tem uma parte de chocolate aqui em 3. E temos aqui uma parte de chocolate aqui em 2, certo? Só que, no caso aqui, 5 sobre 6, se a gente somar 5 sobre
a gente somar aqui 1/3 com metade, a gente está calculando como se fosse um pote só, mas são 2 potes, certo? Então, o total aqui são 2 potes. Então, ao invés de 6, é como se a gente tivesse 5/6 partes em um pote. É como se a gente tivesse juntado tudo que a gente tem de chocolate aqui num pote, ó. Aí ficou aqui, ó, 5/6 aqui, ó. Isso aqui tudo é o que a gente tem de chocolate, 5/6 de um pote. Só que lembra que são 2 potes, então tem todo outro pote ali, ó, que não tem chocolate. Então, ao todo, a gente tem 5/6 de um pote de chocolate e tem o outro ali com outros sabores, né? Com baunilha, com creme, com morango. Então, para saber exatamente a quantidade de chocolate em relação ao total, vai ser 5/12. Por quê? 5/6 aqui, só que aqui tem 0/6, certo? E aqui é outro pote de sorvete. Então, ao todo, tem 2 potes de sorvete. Então, dividir em 6 partes esse pote de sorvete de cá, em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dividiu em 6 partes esse pote de cá. 5 partes desse aqui são de chocolate, 5 em 6. Desse aqui, nenhum é de chocolate. Ao todo, a gente tem 12 partes de sorvete, apenas 5 são de chocolate. Então, a resposta aí sim é uma pegadinha. Se a gente só soma aqui, ó, vai dar 5/6. Mas reparem que não faria muito sentido. Se desse aqui 5/6, parece que quase tudo de chocolate, quase o 100% aqui, quase 6, tem 6 partes, quase todas são de chocolate. Mas repare que não é isso, ó. Aqui mais da metade não é de chocolate, e aqui a metade não é de chocolate. Então não faria sentido. Por isso tem que lembrar que aqui os 5/6 representam um pote. E tem todo outro pote aqui, se são 2, que não é de chocolate. Então ao todo vai dar 5/12, a fração que representa aí de chocolate, letra B. Tem essa pegadinha aí, a gente tem que ficar atento em relação a essa questão. Se ficou com dúvida nessa, essa aqui é uma questão mais confusa, né? Confunde muita gente. Eu trabalhei com essa questão algumas vezes, muitos alunos ficam meio confusos. Pode deixar aí nos comentários, fala assim, não entendi a da UFMG, fiquei confuso na atividade 6, que a gente vai tentar explicar, vai tentar conversar um pouquinho nos comentários aí para tentar ajudar vocês, certo? Se entendeu, só deixa o like, porque aí te ajudou bastante, né? Porque aí colaborou com a sua resolução e que bom que você entendeu. Para quem não entendeu, vamos conversar nos comentários, vou poder ajudar vocês, mas pode deixar o like também. Não precisa economizar like não, se está gostando do vídeo, está gostando aqui do trabalho do canal, da parte de matemática aqui também, do canal como um todo, Escola Online está aí para vocês, pessoal. Chegamos ao fim aí com essa atividade 6, resolvemos todas as questões aí propostas por esse PET, e aí eu queria lembrar vocês o seguinte. Essa semana, né, estamos aqui começando o mês de junho, continuamos aqui com os PETs, aguardo vocês na semana que vem, né, para a resolução da semana 6, porém nessa semana a gente começa aqui no YouTube também o Projeto Enem Eu Não Erro Mais. O lançamento está acontecendo nessa semana, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas está acontecendo aqui na primeira semana de junho, então fiquem atentos nas nossas redes sociais, aqui no YouTube também, um projeto muito bacana voltado ao pessoal que está se preparando para o Enem, um projeto gratuito, com aulas ao vivo, com muito conteúdo bacana, materiais para baixar, em texto, enfim, muita coisa legal. Para saber mais, só fiquem atentos aqui às nossas redes sociais, aqui no YouTube também, e nos acompanhem. Aí, não perca, né? Assistam as aulas, todos os dias, né, vão ter, todos os dias não, segunda, terça, quinta e sexta, se eu não me engano. Se estiver errado, os diretores aí vão me corrigir e colocar na legenda. Mas é isso aí, fiquem atentos aí aqui no YouTube, porque essas aulas para o pessoal do Enem, de maneira gratuita, com a qualidade do Escola Online aqui, com muitos professores capacitados, alguns, a maioria vocês já conhecem, vocês não podem perder. Avisa todo mundo aí que vai se preparar para o Enem, para ficar ligado. Belezinha, pessoal? Aguardo vocês na semana que vem. Espero que tenham gostado, né, do nosso vídeo dessa semana aqui do PET. E um abraço!